Olá, vamos dar início às nossas aulas aí de ensaios não destrutivos. E aí, professor, o que é ensaio não destrutivo? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Mendes e vocês vão ter início agora às aulas de ensaios não destrutivos. Bom, vou me apresentar, então, para quem me conhece, meu nome é Rodrigo Mendes, tá? Sou mestre em ciências pelo Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, que é o IPEN, CENEM, que fica aqui em São Paulo, tá? Meu mestrado eu fiz sobre irradiação de alimentos, foi muito interessante. Fiquei 2 anos aí estudando, me aprofundando nessa área que conhecia muito pouco, pra falar a verdade. Então, é uma área que eu gostei muito, né? Lógico que depois desenvolvi outros trabalhos, mas gostei mais por uma área que eu não tinha tanto conhecimento. Então, busquei uma área diferenciada dentro dessa área da radiologia. Legal? Também sou especialista em radiologia industrial, tá? Sou pós-graduado em educação à distância, em tecnologias de educação à distância, né? Também sou tecnólogo em radiologia e idealizador do portal da radiologia e também da Radioflix. Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história, né? Então é importante, antes de falar sobre os ensaios não destrutivos, falar um pouquinho da história. Seguinte, bom, quando que começou, professor? Bom, lá nos primórdios, lá no início, né? William Röntgen, que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, né? Que no ano de 1895, William Röntgen fez o descobrimento. Então ele descobriu o quê? Os raios-x, né? Então o raio-x foi um boom, né, na época, né? Porque era algo incrível, porque ele conseguia visualizar as estruturas internas, né? De que, professor? Das pessoas, né? Ver os órgãos ali, o osso e tal. E também ele fez, né, vários e vários experimentos, né? Então, antes mesmo de ele revelar os raios-x, né, ele fez vários experimentos. E um desses experimentos foi o seu rifle de caça. E ele percebeu que, fazendo uma radiografia no rifle de caça, né, aparentemente por fora não tinha nenhum problema. Então, ele olhou na parte externa, não tinha nada. Na parte interna também ele olhou. E isso foi, lógico, documentado, né? Então, teve um documento, um artigo ali, dizendo como que foi esse experimento. Então, todo experimento que ele fazia, né, um relato, né? E ele percebeu que na parte interna e externa, visualmente falando, não tinha problema nenhum. Mas na radiografia constatou o quê? Que tinha ali um risquinho. Professor, o que é isso aqui? É uma falha, né? Não tem estrutura de aço aqui, ó. Não tem. Então, ele observou, opa, quer dizer que pro lado de fora não tem nada, mas pro lado de dentro tá essa manchinha branca aí, quer dizer que não tem ferro ali, é uma trinca. Então ele percebeu que a radiografia também poderia ser utilizado não só para fins médicos, que logo de início ele já, né, por ter feito radiografias em mãos, no corpo todo, ele falou assim, bom, pode ser utilizado para a área médica, muito importante. Mas quando ele fez essa radiografia no seu rifle de caça, ele documentou, relatou, escreveu que também poderia ser utilizado onde, professor? Na indústria. Então ele viu que isso poderia ser explorado, né, de um grande benefício, mostrando caso haja algum tipo de descontinuidade, trincas internas dentro aí, tá, de alguma estrutura metálica. Bom, então vamos continuar aqui, ó, falando sobre a história dos ensaios não destrutivos, mais especificamente aí no Brasil, né, a gente tem que entender o seguinte, que quando descobriu o raio-x, foi quando, professor? Volta lá, olha lá, 1895. Tá? Em 1895, descobriu o raio-x. No mesmo ano, já foi constatado, né, mostrou que também poderia ser utilizado, onde, professora? Também poderia ser utilizado na indústria, para fazer inspeção em peças, em canos, enfim. Pergunto, começou a ser utilizado nessa época? No mesmo ano, já começou a ser utilizado na área médica, e foi um boom, né? Todo mundo usava, todos os países que quiseram esse equipamento, então, né, foi uma expansão muito rápida. Mas na indústria demorou muito. Para ter uma ideia, só em 1920 teve os primeiros registros, né, tá? Que foi na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ali, né, eles começaram a utilizar para fazer inspeção nos armamentos e saíram muito à frente de outros países. Por quê? Né, infelizmente, eles tinham navios, tanques, né, submarinos, que infelizmente caíam do nada. Como assim você caiu do nada? Com uma falha mecânica e realmente poderia comprometer, né, até mesmo, tá, a guerra. Então por quê? Constantemente surgiam alguns defeitos. Para ter uma ideia, um exemplo, um navio, né? Tá vendo esse tanque aqui, ó? Desculpa, esse canhão. Se lá dentro tivesse um exemplo, uma trinca, na hora do disparo, pode acontecer o quê, professor? Essa trinca pode entortar um pouquinho o ferro. E você, por exemplo, você está mirando para uma direção, ela cai em outra. Imagina,
Você vai mirar para um inimigo, cai num amigo ali, né? Um barco, né, do mesmo país. Então, era complicado, acontecer vários tipos de acidentes, aviões caíam, carros quebravam, tanques davam defeitos, porque não era feito inspeções, né, mais precisas, principalmente na parte interna dos materiais. E sim, era feito só na superfície. Era um ensaio visual que a gente vai ver mais para frente também. Então, na superfície, tá ok? É só isso que dá para ver. E se dentro, professor, na estrutura interna, tiver uma descontinuidade, um poro, uma trinca, dá para ver? Não, não tinha como. Existia o raio-x, né? Nessa época já existia, tá? Até 1920 aí, né? A partir de 1895 já existia, mas infelizmente ninguém utilizava, tá? Com a necessidade, né, de tentar melhorar os equipamentos, não, melhorar os armamentos, né, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai na frente, porque existia uma grande massa, né, de pesquisadores e eles observaram, por que está quebrando tanto o navio? Por que está quebrando tanto? Por que está explodindo bomba do nada? Como assim, professor? Explode uma bomba do nada? Sim. Né? Se ela tiver uma falha mecânica, alguma coisa errada ali, pode explodir. Porque eles não faziam ensaios pós-construção. Não tinha como, né? E hoje a gente consegue fazer, para ter uma ideia, até uma bala a gente consegue fazer uma radiografia para saber se está tudo certinho ou não, né? Mas vamos lá. Professor, então começou a ser utilizada em 1920, lá na Alemanha? Sim. E no Brasil? Só sabe que no Brasil, né, naquela época, hoje não, né, mas naquela época demorava muito para chegar a tecnologia aqui. Até 1980, mais ou menos, para ter uma ideia, pessoal, demorava muito para chegar a tecnologia. Hoje demora um pouco, tá? Mas esse pouco pode ser às vezes dias, semanas, às vezes 1, 2, 3 anos, mas é algo bem mais rápido, tá? Então, o que existe mais de moderno aí no mundo, aos poucos, está vindo aqui de uma forma bem mais rápida, porque empresas pegam esse serviço, né, compram os equipamentos, então aos poucos a gente também está chegando aí a uns níveis melhores, né? Não esperar 45 anos após o descobrimento para começar a ser utilizado aqui no Brasil. Lembrando que a Alemanha usou depois de 25 anos, né? E aqui o Brasil depois de 45 anos, mas demorou bastante, né? E aí a Marinha Brasileira adquiriu esses equipamentos específicos aí para fazer inspeções, né, nos barcos, nos navios, enfim, né? E começar a utilizar também não só para Marinha, mas para outros tipos de aplicações, né? Por exemplo, aviões, né? Mas vamos lá. Professor, eu quero entender, né, o que é um ensaio não destrutivo. Então vamos lá, vamos entender o que é um ensaio não destrutivo? Bom, ensaios não destrutivos, conhecido como END, é uma abreviação, tá? Então, em muitos lugares você vai encontrar END, tá? Mais para frente eu vou até pedir para vocês, né, entrarem no site que chama Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Na plataforma nós temos um curso aí que fala sobre a qualificação profissional. Se eu quero se tornar um supervisor, um operador ou um profissional de ensaio não destrutivo, tem um curso específico aí na plataforma que vai falar só sobre isso, né? Mas quem entrar na Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos em Inspeção, que é a BEND, lá vocês vão encontrar muito, mas muito material sobre isso, tá? Eu vou deixar também vários vídeos aí para vocês assistirem, né? Vídeos sobre as técnicas de ensaios não destrutivos, ok? Lógico que eu vou dar aula, tem várias aulas aí para frente, mas eu vou deixar para vocês aí também. Esses vídeos são complementares mostrando a técnica ali. Também eu acho pertinente, legal, tá? Mas voltando aqui, então, o que é ensaio não destrutivo, né? Então, são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e equipamentos, tá? E essas técnicas fazem o quê? Investigam a sanidade dos materiais sem, contudo, o quê? Destruí-los ou introduzir qualquer alterações nas suas características físicas. Bom, resumindo, professor, o que é um ensaio não destrutivo? Se eu pegar a própria palavra, né? Ensaio, o que é ensaio, professor? Uma técnica, tá? Não destrutivo, quer dizer que ela não destrói, ela não danifica o componente. Professor, eu posso pegar uma peça, tá? Vou pegar um exemplo aqui, eu vou pegar um cubinho, tá? Esse cubinho aqui é do meu filho, né? Ele gosta de ficar brincando aqui, eu estou filmando, né? Nós temos um estúdio para filmar, e às vezes ele vem aqui deixar aqui, né, algumas coisinhas aqui. Ó, um exemplo, esse cubo, professor, se eu estou fazendo um ensaio, como que eu vou saber se essa peça, né, pode ter um problema ou não, uma trinca interna ou não? Ou ela ser resistente ou não? Então eu posso colocar força sobre ela, né, exercer força sobre ela? Bom, até pode. Você pode exercer força sobre ela, colocar pressão, né, submeter a temperaturas altas ou baixas, para ver qual que é a resistência, né, por exemplo, o impacto dela, tá? Porém, seriam ensaios destrutivos, que a gente vai falar mais para frente.
Então, o ensaio destrutivo seria o quê? Quando você destrói, danifica a peça para verificar a sanidade, verificar, por exemplo, a dureza dela, né, quanto que ela suporta de pressão, de temperatura, porém a gente tem que danificar a peça. Já os ensaios não destrutivos a gente não precisa. Por exemplo, raio-x vai fazer o quê? A radiação vai passar pela peça e pronto. A gente consegue verificar o que tem lá dentro. O ultrassom também vai passar ali, né, o ultrassom, e verificar o que tem dentro. Então a gente não danifica a peça. Então se alguém te perguntar, professor, o que é, né, se perguntar para você, o que é um ensaio não destrutivo? Não sei o que é isso. Bom, ensaio não destrutivo é uma técnica que faz o quê? Uma inspeção, tá? E não destrói aquela peça. Ponto, é isso, professor? É isso. O ensaio visual que a gente vai ver. A gente usa os olhos para verificar se tem uma descontinuidade, alguma coisa na superfície ali, com um probleminha. Legal? Bom, deu para entender? Vamos lá, vamos continuar. Tá? Lembrando que eu deixo como sugestão, né? Todas as vezes que estiver assistindo um vídeo aí, deixa aqui no comentário, tá? Nós temos um campinho para você preencher ali, para deixar uma sugestão, deixar uma dúvida, deixar uma pergunta, deixar algum comentário. Isso é legal, e aí vamos trocar experiências aí também, tá? Mas vamos lá. Os ensaios não descritivos. Tem vários, professor? Tem vários. Eu vou citar alguns que são mais utilizados, tá? Tem outros também, tá? Eu vou citar alguns aqui, que é o ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ensaio radiográfico, ultrassom, tá? Existem outros, mas eles são bastante utilizados pelas empresas, tá? Então, são os mais utilizados, professor? Não, tem outros também, mas são muitos, né? Mas eu quis trazer mais referente também ao ensaio radiográfico, porque, né, o grande público que assiste nossas aulas aqui da plataforma é profissionais da área da radiologia e eles, né, dão preferência a entender mais sobre o ensaio radiográfico, tá? Mas é importante saber que existem outras técnicas também, tá? Inclusive o ultrassom, que eu acho muito legal, e mais para frente eu vou falar também sobre ela. Por quê? Por exemplo, existe, né, um tecnólogo, um técnico, outros profissionais, né, graduados aí, ou técnicos, que às vezes não sabem que o ultrassom nós podemos operar. Por exemplo, na radiologia, nós não podemos operar o ultrassom. Por enquanto, né, a gravação desse tempo aqui, né, por enquanto a gente não tem uma normativa aí dizendo que a gente pode operar esse equipamento. A gente não pode. O ultrassom na área médica a gente não pode, porém industrial pode. Então é interessante saber esses conceitos, né? Por isso é legal, eu recomendo, assistem a aula de qualificação, né, da área da radiologia industrial. Beleza? Vamos lá. Vamos conhecer alguns ensaios, tá? Os ensaios eu deixo como complemento também alguns vídeos aí complementares na plataforma mostrando o próprio ensaio. Mas vamos entender um por um, tá? Vamos lá, primeiro, o que é um ensaio visual, né? Bom, o ensaio visual, o próprio nome diz, é uma técnica que a gente usa basicamente nossos olhos para verificar na peça se tem o que, professor? Uma trinca, uma corrosão, uma descontinuidade, onde? Na superfície. Então, a única análise que é feita é na superfície? Sim, a única análise que é feita é na superfície, ok? O senhor pode usar os olhos, mas tem alguma coisa para ajudar, um exemplo, para ampliar? Pode usar, né, um exemplo, a luneta, ou até mesmo um microscópio? Pode ser utilizado, dependendo do tipo de componente, a gente pode utilizar recursos para ampliar, tá? E verificar de uma forma mais fácil, né? Outra coisa que a gente usa é luz, né? A melhor luz que a gente pode utilizar é a luz natural, ok? A luz natural seria mais, né, interessante para você fazer uma análise da superfície. Já, né, nas indústrias usam normalmente luz, pode ser fluorescente, luz branca, né, incandescente também, luz quente, tá? Normalmente são recomendadas luzes frias, tá? Para não atrapalhar cada temperatura, né? E outra coisa, né? Quando uma peça é muito grande, normalmente eles gostam de fazer o quê? Marcações. Sabe como fosse um joguinho da velha assim? Como fosse um campo minado, várias e várias linhas, tá? E cruzando aqui. Por que, professor? Tá? Um exemplo. Vou ver se eu consigo colocar aqui uma corzinha aqui, ó. Um exemplo assim, professor, mais ou menos. Ficaria várias e várias e várias linhas, mais ou menos assim, ó. Aí vão lá e colocam o quê? Vários quadrantes. Mas por que, professor, colocar esses quadrantes aqui? É importante, porque você pode fazer aqui uma análise por vez. Você faz esse, depois faz esse, depois faz esse, vem para esse, vem para esse, vem para esse. E aí você não se perde. Então você pode botar, por exemplo, até letras aqui, né? Ó. Exemplo A, depois você pode botar aqui, ó, que é o B, né? Você pode ir usando, né, para referenciar, tá vendo aqui, ó? Bota aqui o D, tá vendo? Aí depois você pode botar aqui, ó. Essa primeira fileira, professor, essa aqui é o número 1, essa aqui é a número 2,
essa é a número 3, dependendo do tipo de procedimento, pode ser feito assim, para você não se perder, legal? Aí você faz o A1, ou o B, né? 3, ou D3, ou D1, então você pode fazer só uma região, e talvez no laudo ali você pode colocar, né, somente naquela região ali que tem um problema, um poro, uma trinca, tá? Olhando assim por inteiro, pode ser que possa passar despercebido, tá? Depende muito da técnica, tá? Bom, então, o que é um ensaio visual, professor, basicamente? Então, um ensaio visual, basicamente, seria isso, tá? Basicamente, você seria... Deixa eu colocar aqui, ó. Tá, beleza, fechou. Então, basicamente, seria o quê? Você fazer uma inspeção, tá? Uma inspeção em toda a peça, tá? Com o quê? Olhando na superfície e vendo se tem uma descontinuidade ou não. Eu deixei de propósito aqui, pessoal, uma imagem, tá? De um rapaz fazendo um ensaio visual. Tá, tem uma tubulação aqui, ó, tá fazendo um ensaio visual num cordão de solda. Então, dá para perceber, vai ter um cordão de solda aqui, ó. Tá? Mas, qual que é o grande problema? O grande problema é que ele está usando o quê? Primeiro, não está usando aqui um holofote, que o holofote vai direcionar a sua luz, tá? E uma lâmpada ainda quente, né, ó, incandescente. Então, a luz vai bater aqui, um aço vai refletir nos olhos, aí você vai conseguir ver perfeitamente, professor? Não. Tá? Então, esse é o grande problema, tá? Então, deixei aqui de propósito somente para mostrar para vocês que o ensaio visual usa alguns tipos de recursos e basicamente é para verificar se na superfície tem ou não algum tipo de descontinuidade, ok? Vamos ver outro ensaio? Bom, vamos lá. Nós temos aqui o líquido penetrante, que eu particularmente gosto muito, tá? Sobre o que é um líquido penetrante? Primeiro, se a gente pegar água. Professor, se eu pegar água, tá? Um garrafinho de água, um copo d'água, jogar no meu chão. O chão da minha casa, por exemplo, é de porcelana, é porcelanato, né? Então tem porcelanato, você já percebeu em cima, ele tem como fosse um cristalzinho, parecendo de vidro, né? Transparente em cima ali, né? Uma camadinha bem fininha. Se você jogar água, vai ser sugado, vai chupar ali, vai sugar aquela água? Não. Se eu pegar uma água e jogar na minha pia da minha cozinha, minha pia é de granito, tá? Professor, vai sugar aquilo ali, a água? Não, vai ficar na superfície. Tá? Porque a densidade da água não é menor que a densidade ali do granito, então os poros não vai puxar. Porém, o líquido penetrante ele é tão pequenininho, os átomos, vamos dizer assim, né? Os átomos pequenininhos, ele consegue penetrar em materiais, né? Como exemplo, até mesmo um porcelanato, um granito, então ele vai ser sugado. Por quê, professor? Porque o tamanho ali das moléculas ali, dos átomos, né, são bem pequenininhos, consegue penetrar com facilidade. Por isso se chama líquido penetrante. Alguns falam tá, que é líquido super penetrante, enfim. Ele consegue penetrar nos poros. Então o que ele é feito? Ele é colocado nas peças para verificar o que, professor? Se tem descontinuidades na parte interna. Alguns milímetros ele consegue verificar. Mas como que funciona? Vamos lá, vamos ver na prática? Bom, número 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Número 1 é fazer a limpeza, tirar o que? Graxa, tá? Usando solventes, né? Produtos para tirar, caso haja o que? Alguma sujeira que possa atrapalhar você a passar o que? O líquido. Então, a primeira recomendação é limpeza. Limpa bem, tá? A peça. Limpando bem a peça, aí sim você pode fazer a aplicação. O ideal é você usar luva, óculos, até mesmo máscara, né? Se caso, principalmente for spray, né? Mas aqui você pode fazer o que? A aplicação desse líquido, tá? Em dois formatos, ou pincel ou spray, tá? E normalmente esses líquidos penetrantes têm uma cor bem vibrante. Para quê? Na hora de fazer um laudo, tá? Verificar se tem algum probleminha ou não, fica mais forte, né? Mais visível para a gente. Então normalmente vai perceber que são cores bem gritantes, né? Então vamos lá, qual que é o primeiro passo, professor? Limpeza. Segundo, aplicação do líquido, tá? Ou em pincel aqui ou spray, tá? Por exemplo, aqui tem um cordão de solda, ó. Ele está passando em cima do cordão de solda, tá? Para verificar o que tem na parte interna, né? Bom, terceira técnica, né? Terceira parte aqui. Então, nessa terceira etapa aqui, ó, ele vai fazer o que? A remoção do excesso do líquido penetrante. Lembrando, por ser líquido penetrante, ele vai ser absorvido pela peça. Ele vai entrar nos poros da peça, ok? Então, vai passar, vai sugar, ok? Vai ficar nos poros das peças ali. E aí aqui com uma angulação, né, em torno de 90 graus, ele vai tirando o quê? O excesso. Então tem que ser um procedimento rápido, ele vai tirando ali o excesso, tirou o excesso, ele vai passar o quê? No quarto aqui, ó, um revelador. Tá? O que é isso, professor? Parece um giz branco, um talco, tá? Um giz branco, um pozinho fino ali que você coloca em cima, tá? Em toda a superfície. Sendo ele seco, né? Tá? Tem essa característica, né? Sendo seco, esse revelador,
ele vai sugar, né? Ele vai como se fosse chupar, né? Puxar ali o líquido penetrante que ficou na parte interna, tá? Lembrando que você passou o líquido, mas você tirou o excesso, então ficou limpinho, ó, ficou sem nada aqui, né? Ó. Você foi tirando o excesso. Quer dizer que né, o líquido penetrou onde? Nos poros. E dependendo do tamanho do poro, né? Quando você passou aqui o revelador para ser seco, ele vai o quê? Puxar esse líquido e vai ficar o quê? Com essas marquinhas aqui, tá vendo? Ó? Outra marca aqui, né? Outra marca aqui, enfim, ó, tem várias marquinhas. Professor, tá, e aí, o que a gente faz? Bom, tem várias marcas, dependendo do tamanho, tá? E dependendo principalmente do uso da peça, essa peça vai ser rejeitada ou não. Por exemplo, professor, isso aqui vai ser utilizado, por exemplo, uma hidrelétrica, uma pá, uma hélice, que vai se chocar com a água constantemente. Um pequeno poro desse aqui, ó, se a água se chocar aqui, ó, constantemente, esse porinho que está bem pequenininho, professor, tá um cisquinho só, né? Porque o líquido estava aqui dentro, né? O exemplo aqui, ó, então, às vezes uma conchinha aqui dentro, né? E ele sai aqui para fora. Então aqui está cheio de líquido penetrante, ele puxa para fora e fica aqui. Porém, com o impacto da água ficar constantemente aqui, ó, batendo, esse poro começa o quê? Aumentar, depois ele aumenta mais ainda, chega uma hora que vai ficar o quê? Um tamanho maior, e por aí vai. Então chega uma hora que vai comprometer o uso dessa peça. Então, dependendo do uso da peça, a gente tem que verificar o que vai, né, acontecer caso a gente consiga aí, né, prever isso antes. Então, o certo é ver algum tipo de descontinuidade, dependendo do uso da peça, a pessoa que vai fazer o laudo ali vai verificar. Você vai ter que fazer o quê? Né? Fazer um exemplo, um enxerto aqui, enfim, fazer alguma restauração dessa peça para depois ser colocada em uso, ok? Bom, esse é o líquido penetrante. E temos outra técnica que a gente vai conhecer hoje, que é o ensaio radiográfico. Teremos várias aulas falando sobre o ensaio radiográfico. Bom, nesse caso aqui nós temos o quê? O ensaio radiográfico basicamente que é uma fonte de radiação. Ok, nós temos aqui uma fonte de radiação. Sobre que fonte de radiação que nós usamos? Pessoal, isso aqui é importante, hein? A fonte de radiação que nós usamos pode ser ou raio-x, ok, ondas eletromagnéticas, pode ser uma fonte radioativa, um exemplo, a radiação gama eletromagnética também. Como por exemplo, professor, qual que é a radiação gama que tem? Nós temos elementos radioativos como irídio, selênio, cobalto, entre outros, ok, que emitem radiação. Professor, tem outro tipo de fonte radioativa que emite radiação além do X e o gama? Tá? Além dos elementos radioativos E ou X, tem os aceleradores de elétrons, que são equipamentos bem diferentes, com uma energia altíssima. Então são 3 tipos de fontes aí constantemente utilizados na área da radiografia industrial. Legal? Raio-X, ok? Temos elementos radioativos e também os aceleradores de elétrons. Tá. Então, nessa técnica de ensaio radiográfico, a gente pode utilizar esses 3 meios, sim. E do outro lado, a gente tem o quê? O filme, que é importante, né? Nós temos aqui o filme, tá? Aqui, ó, que é o filme, né? E nós temos aqui a peça, né? A peça para ser feito o ensaio. Professor, qual que é a finalidade? É utilizar o que? A radiação ionizante interagindo com a peça. Nesse caso, a gente quer verificar o quê? A descontinuidade. Olha que legal. Então, a gente quer ver se tem uma descontinuidade. Não. Nesse caso, nós temos aqui algumas descontinuidades. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? No cordão de solda. Então, ele é muito utilizado em tubulações, para ter uma ideia. Então, no cordão de solda, em volta da tubulação, tá? Vai ter a solda. E na solda, tá vendo aqui? Aqui é a solda, ó, tá? Então, você pode perceber que aqui é a solda. Professor, tem alguma coisa diferente aqui, ó? 1, 2, 3. Então, é o que isso aqui, professor? Tem solda aqui? Não. Então, tem escurinho aqui, ó. Quer dizer que pode ver uma falta de liga, professor? É um poro, uma trinca. Então, o especialista, tá? Que é o N2, ele vai fazer aqui um laudo e vai verificar aí, conforme as normas, que tipo de defeito é esse, vai, né, colocar aí as informações e dependendo do uso, tá, da peça, por exemplo, se fosse uma tubulação de gás, tem muita pressão, possivelmente eles iam recusar, ia fazer um novo enxerto, fazer uma nova solda, enfim, né, depende do uso. Ah, você só vai passar água, não tem pressão, tal, pode ser que passe, então depende muito do uso. Então isso é analisado, por isso é importante o especialista verificar isso com mais calma, tá? Mas lembrando que nós temos mais aulas falando sobre ensaio radiográfico e vamos continuar. Então encerramos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.